Oi, pessoal. Vamos dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Hoje, o encontro número 4, e a gente vai trabalhar a parte 4 da introdução. Então, vamos lá. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Então, vamos agora fazer um apanhado pegando aqui partes por partes desse texto. Vamos começando do primeiro parágrafo. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Essa pergunta é aquela questão que você coloca assim: você eventualmente não ouve ruídos nas madeiras dos móveis? Quando tem assim algum cabo de alta tensão, você não ouve algum ruído? É isso que ele quis colocar. Aí, no segundo parágrafo, ele coloca: até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos, sem sair desse âmbito de ideias. Já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? Então, tudo que conversamos até agora podia ser explicado pela ciência, ok? Né? Nada demais até aqui. Mas, ao mesmo tempo, mesmo podendo ser explicado pela ciência, porque muitos cientistas não quiseram explicar e se aprofundar sobre isso, por que que ninguém quis aprofundar? E a resposta está logo abaixo. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves? Ou seja, acharam que era pequeno demais isso aqui, os sábios da época, né? Eles ficaram olhando, tal, aquelas mesas girando, mas ainda era pouco. E aí a gente vai continuar no outro slide. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque à roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são como frequência tão pueris que não há como ter como por impossível que certos espíritos de Skoll hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que lhe convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Aí vem a questão que ele coloca aqui. É, há muitas outras coisas que giraram, mas eles ficaram focando na questão da mesa, certo? Então, foi colocado assim: foi-se um móvel,
A mesa é porque é aquele móvel convencionado que as pessoas sentam em volta, né? Continuando. Alguns, entretanto, muito modestos para conviverem, em que bem poderia dar-lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente à vontade deles, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, né, continuam a girar, e podemos dizer como com Galileu, todavia, elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidadania, que não, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Certo? Aqui é colocado que alguns modestos estudiosos quiseram continuar os estudos sobre as tais mesas girantes. Eles acreditavam que alguma lei natural desconhecida estivesse trabalhando, atuando ali, e queriam compreendê-la. Só que eles se esbarram na personalidade do evento. Eles não tinham controle sobre isso, certo? Não era assim, ó. Agora nós vamos sentar, vamos nos dar as mãos, né? E as mesas vão girar. Não, porque nada disso acontecia. As mesas não giravam, não acontecia nada. E aí, às vezes, quando eles não queriam, as coisas aconteciam. E eles mandavam parar e não parava. Então, eles não conseguiam criar uma lógica sobre aquilo, porque eles não tinham nesse poder, eles não tinham, melhor dizendo, o poder sobre esse fato, entendeu? Então, não tendo o poder sobre isso, alguns pensam que podia ser algo sem explicação e que não tinham necessidade de aprofundamento, certo? Vamos continuando. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa de circunstância de que ele não se produz do modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade, de química, não estão subordinados a certas condições. Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha de caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecer essas leis, preciso é que se estudem a circunstância em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Então, esse é o método científico. Quais as perguntas que começaram a vir em suas cabeças? Ele começa lá, contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa de circunstância de que ele não se de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador? Ou seja, por que que ele não se repete sempre igual? Por que as coisas não acontecem sempre de uma lógica contínua, né? Por que que ele não se repete quando o observador quer que ele se repita? Continuando, os fenômenos, nesse segundo parágrafo, os fenômenos de eletricidade, de química, não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-lo porque não se produzem fora dessas condições? Vamos lá. Então, se não é um fenômeno químico, né? Ele é um fenômeno elétrico. Se as condições não se adaptam a tudo que eles conheciam, é lícito então negar que isso não é um fenômeno elétrico?
Você está entendendo? Eles começaram a confabular as possibilidades, mas não chegavam a conclusão nenhuma. Aí, nesse próximo parágrafo, ele coloca assim, que há, pois, surpreendente que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Então ele diz: qual é a surpresa de nós cientistas não ter o controle sobre esse evento? Não basta compreender que é um evento novo, a gente não consegue criar novas leis que se aplicam sobre eles? Ou seja, perguntas, perguntas, perguntas. No final aqui, ele coloca: ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Então, como que eu faço para conhecer uma nova lei? Estudando os fatos e as circunstâncias que se produzem, certo? Isso não vai acontecer em 5 minutos. É um processo extremamente longo. E aí, objetam, porém, algumas pessoas há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhe-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeito que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro, escamoteador, um sábio professor de físicas a fazer experiência. Essa parte aqui é interessante porque ele coloca: muitas vezes um fato é apresentado com todas as comprovações, mas chega alguém e fala assim: é fraude. Aí ele coloca: eu estou enganando ou você não conhece o que está sendo dito? É isso que ele coloca. No segundo parágrafo, ele vem: admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com os títulos de físicos? Cumpre aos demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo então um mero gracejo, né? Então ele fala: se alguém fez uma fraude uma ou outra vez, é o suficiente para negar o fato, certo? Ou seja, será que tem gente querendo sacanear? Só tem gente querendo enganar? Só tem gente mentindo? E aí ele fecha essa tela colocando: admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto ao próprio fenômeno. É, o que que ele está colocando? Que exista alguém realmente fraudando e fazendo aquelas mesas girarem, fazendo algum truque. Esse truque, por tempo prolongado, ficaria chato até para ele, né? Que ia chegar uma hora que ia até perder a graça de fazer isso, porque o resultado vai ser sempre o mesmo, tanto para ele como para quem assiste, né? Como ele colocou aqui. E aí ele coloca assim: se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. E acrescenta: é, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis, esclarecidas personalidades, qualquer coisa há com certeza
tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Ou seja, em último caso, isso, caso fosse uma fraude, foi feito de uma forma tão especial que no mundo inteiro aconteceu ao mesmo tempo, diante do intelectual, diante das pessoas sem intelecto, diante do leigo, diante da dona de casa. Todo mundo viu, todo mundo ficou impressionado. Mesmo que fosse uma fraude, ainda assim seria motivo para chamar a atenção. Ainda assim seria objeto de investigação para entender como o indivíduo conseguiu fazer isso. Vocês estão percebendo que nessa etapa da introdução, Allan Kardec está colocando não só o que ele viu, mas o ponto de vista das demais pessoas. E é legal ver ele colocando esses cenários confrontantes para a gente sentir qual que era a opinião, qual que era a visão dessas outras pessoas, qual a opinião que elas tinham sobre aquilo que elas estavam vendo pela primeira vez, né? E é isso. No próximo encontro, a parte 5 da introdução. Até mais, até a, a continuação desse estudo.